Olá amigos, olá amigas. Após a vitória do Lula, a bolsonarista, o até então bolsonarista Jovem Pan demite Augusto Nunes, Caio Coppola e Guilherme Fiuza. Esse trio, essa trinca, que é dos mais ferrenhos defensores do Bolsonaro durante toda o período em que os três estiveram na Jovem Pan. Na verdade, eles eram mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. E após a vitória do ex-presidente Lula, ocorrida ontem, dia 30 de outubro, em que o Bolsonaro foi derrotado, em que o Bolsonaro imaginava que era invencível, que o povo ia levá-lo nos braços de volta para o Palácio do Planalto, mas deu o contrário. Você viu muito bem ontem o que ocorreu, Muito embora que a diferença não seja assim exorbitante, tão grande, mas 2.300.000 votos, a diferença faz com que o ex-presidente Lula seja o vencedor, seja o presidente da República Federativa do Brasil por direito e de forma legítima. E todo mundo, evidentemente, tem o direito de se manifestar e de deixar a sua opinião, o que pensa, o que não pensa sobre determinado governante. Evidentemente, sem agredi-lo. Isso não pode. E nem falar inverdades ou falar mentira. Isso também não pode. E esses três senhores aí que você está vendo na foto eram os maiores propagadores de mentira, de levantamento de falsidades contra o ex-presidente Lula, contra as pessoas que o apoiavam, o apoiam, e transformava a emissora Jovem Pan nos maiores defensores do governo, até mais do que o próprio governo, do que os próprios integrantes do governo federal, pois a emissora acaba de demitir os três. No dia seguinte à derrota do Bolsonaro nas eleições presidenciais agora de 2022, a emissora Rádio e TV, que é muito bolsonarista, começou uma série de demissões de funcionários apoiadores do Bolsonaro. Até o início da noite desta segunda-feira, agora hoje 31 de outubro, já foram anunciadas as emissões, como eu falei, do Caio Coppola, o nome do cara, Augusto Nunes e Guilherme Fiuza. O Coppola foi o primeiro da lista. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, lá do Spellach, não sei se essa é a pronunciação lá do site do UOL, o comentarista bolsonarista estaria envolvido em acusações graves, em outro, não relacionado diretamente à opinião política dele, e que não ficou muito bem explicado. Então tem mais esse problema, além do fato dele defender o Bolsonaro de unhas e dentes com mentiras e coisas horríveis, tem mais esse problema seríssimo que eu não vou entrar em detalhe aqui. O Augusto Nunes foi o segundo a cair. Ele já estava afastado desde a última semana por ter descumprido uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ao divulgar mentiras, mentiras muito fortes sobre o ex-presidente Lula, que é o atual presidente eleito. A emissora afirmou que o desligamento do jornalista ocorreu em comum acordo e não informou o motivo devido a uma cláusula de sigilo, de confidencialidade. Isso, na verdade, envolve praticamente em todos esses casos, em que envolve demissões dessa natureza. Para a pessoa não sair muito embaixo, aí eles
deixa em sigilo ou não informa o motivo, mas a verdade é que os 3 não fazem mais parte da Jovem Pan. O Fiuza foi o mais recente funcionário demitido. Ele era colega de Augusto Nunes e muito defensor desse que você está vendo na foto aí, que vai embora, vai sair, foi despejado do Palácio do Planalto. Eles faziam, né, um programa mais importante lá da emissora, que era o Espingos nos Is, que era um carro-chefe da emissora. Mas na verdade não ficou, as demissões não ficaram restritas apenas nesses 3. O jornalista Guga Noblat também foi demitido da emissora. O Guga, inclusive, ele postou lá um Twitter dele, que ele diz que foi demitido, né, por conta de não ter apoiado, não ter defendido a emissora naquele episódio em que o TSE proibiu da emissora divulgar mentiras, né, as chamadas fake news, principalmente dos 3 que foram demitidos, né, e entre outras pessoas. E o Guga Noblat não defendeu a emissora, né, inclusive a emissora chamava de censura, né, estava dizendo que tinha sido censurada pelo TSE. E segundo o Guga Noblat, ele foi demitido por conta disso. Hoje, por acaso, eu assisti alguns 10, 15 minutos mais ou menos a essa emissora, e eu vi que tinha mudado muito. Não sei se era alguns dos apresentadores, não sei qual motivo, mas tinha mudado o tom com relação ao ex-presidente Lula, né, e inclusive com críticas pesadas ao Bolsonaro. Eu não sei se isso é uma indicação de que a emissora vai mudar de tonalidade nas coberturas políticas com o governo, né? E com a oposição, que agora é o grupo do Bolsonaro. Mas pela indicação através dessas demissões, principalmente dos 3 relatados aqui, dá para se entender que a emissora poderá ter alguma mudança de postura em relação ao próximo governo, né, ao ex-presidente Lula, ao presidente eleito Lula. E esperamos que fale a verdade, não faça o que ele fez com o Bolsonaro, né, inventando mentiras contra o ex-presidente Lula, contra as pessoas de esquerda, e transformando o jornalismo simplesmente em campanha política, em comício, né? E esperamos que ela seja pelo menos isenta, né? Pelo menos seja de forma independente, mas que não deixe de informar bem, mas ao contrário do que ela fez até agora, até a eleição do presidente Lula, né? Do presidente eleito Lula. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Deixe o seu comentário, diga o que você acha. E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Um abraço e até mais.